Bem, estamos com o capítulo 18, com muitos os chamados, poucos os escolhidos. E foi destinado para mim hoje a parábola do festim das bodas. Né? A gente vai trabalhar somente com esse tema hoje, mas é um tema bem profundo, eu acho que dá para fazer boas reflexões. E assim, espero que todos, né, no final, quem puder falar, que possa colaborar, né, eu vou ficar muito feliz, né, de ter essas contribuições. Então, vou iniciar a leitura e depois a gente vai trabalhar um pouco em cima das reflexões. Então, estamos no capítulo 18, parábola do festim das bodas. Falando ainda por parábola, disse-lhe Jesus: o reino do céu se assemelha a um rei que, querendo festejar o casamento de seu filho, enviou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. O rei enviou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: Preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, sem dar importância a ido, lá se foram. Um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram os servos e os mataram, depois de lhe haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra ele seus exércitos, exterminou os assassinos e lhe queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas não eram dignos os que para eles foram chamados. E depois as encruzilhadas e chamais para bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de gente que se puseram à mesa. O rei entrou em seguida para ver o que estavam à mesa. E percebendo um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí que haverá prantos e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Mateus 22, de 1 a 14. Bem, eu não vou trabalhar em cima da explicação dele agora, porque o texto de Kardec vem explicar, né, toda a parábola. Então, depois a gente pega só os tópicos principais para trabalhar em cima dele e vamos para as reflexões da noite. Então, eu vou continuar com o tópico 2, que é a explicação de Kardec. O incrédulo sorri desta parábola, que lhe parece de pueril ingenuidade, por não compreender que se possa opor tantas dificuldades para assistir a uma festa, e ainda menos que os convidados levem a resistência a ponto de massacrarem os enviados do dono da casa. As parábolas, diz o incrédulo, são sem dúvida imagens, mas mesmo assim não devem ultrapassar os limites do verossímil. Pode-se dizer a mesma coisa de todas as alegorias das mais engenhosas fábulas. Se não forem despojadas de seus envoltórios, a fim de lhe buscar o sentido oculto. Jesus compunha as suas com hábitos mais vulgares da vida e adaptava os costumes e ao caráter do povo a quem falava. A maioria deles tinha por objetivo fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual. O sentido de muitas parábolas parece ininteligível, apenas porque os seus intérpretes não se colocavam sob esse ponto de vista. Então, aqui, agora ele vai começar a descrever a parábola. Né? Nesta parábola, Jesus compara o reino dos céus, em que tudo é alegria e felicidade, a uma festa de casamento. Né? Então, esse casamento aqui, ele simbolizava a ligação das pessoas com Deus, né? Da humanidade com Deus. Pelos primeiros convidados, ele se refere aos hebreus, que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento da sua lei. Os enviados do Senhor são os profetas que o vinham exortar a seguir o caminho da verdadeira felicidade. Suas palavras, porém, quase não eram ouvidas. Suas advertências eram desprezadas. Muitos foram mesmo massacrados como os servos da parábola. Os convidados que recusaram o convite, sob o pretexto de terem de que cuidar dos seus campos e de seus negócios, simbolizavam as pessoas mundanas, que, absorvidas pelas coisas terrenas, se mantêm indiferentes às coisas celestiais. Era a crença comum entre os judeus, naquela época, que a nação deles devia conquistar a supremacia sobre todas as outras. Com efeito, Deus não haveria prometido a Abraão que a sua posteridade cobriria a terra inteira.
Mas, como sempre, tomando a forma pelo fundo, ele acreditava tratar-se de uma dominação efetiva e material. Então, aqui o texto fala, né, que Deus tinha feito essa promessa com Abraão, porque, na verdade, eles eram um povo que era monoteísta. Então, era dali que podia se iniciar, né, a questão da divulgação do Deus Uno. Né? Mas os hebreus acharam que eles acabaram com o egoísmo, deixou eles achando que eles deviam se separar, começaram a ficar extremistas. E Kardec vai contando um pouquinho disso mais para frente para a gente. Então, sim. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Se alguns homens superiores ao vulgar conceberem a idade da unidade divina, essa ideia permaneceu no estado de sistema pessoal. Não ser aceita em parte alguma como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que ocultavam seus conhecimentos sob um véu misterioso, impenetrável às massas. Os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo. É a ele que Deus tramita a sua lei, primeiramente por Moisés, depois por Jesus. Foi daquele pequenino foco que partiu a luz destinada a espalhar-se sobre o mundo inteiro, a triunfar do paganismo e dar a Abraão uma posteridade espiritual tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Os judeus, porém, repelindo a toda a idolatria, haviam desprezado a lei moral para se dedicarem à prática mais fácil do culto exterior. O mal chegara ao cúmulo. A nação, além de escravizada, estava dilacerada pelas facções e dividida pelas seitas. A própria incredulidade havia penetrado o santuário. Foi então que apareceu Jesus, enviado para chamar a observância da lei e para lhe rasgar os horizontes novos da vida futura. Dos primeiros a ser convidados para o grande banquete da fé universal, eles repeliram a palavra do Messias celeste e o mataram, perdendo assim o fruto que teria colhido da iniciativa que lhe coubera. Entretanto, seria injusto acusar-se o povo inteiro por tal estado das coisas. A responsabilidade cabia, principalmente, aos fariseus e saduceus, que sacrificariam a nação pelo orgulho e fanatismo de uns e pela incredulidade dos outros. São eles, pois, sobretudo, que Jesus identifica nos convidados que se recusam a comparecer ao festim das bodas. Depois acrescenta, vendo isso, o Senhor mandou convidar todos os que fossem encontrados na encruzilhadas, bons e maus. Queria dizer desse modo que a palavra ia ser pregada a todos os outros povos, pagãos e idólatras, e estes, aceitando-a, seria admitida ao festim em lugar dos primeiros convidados. Né? Que aí a gente lembra um pouco de Paulo, né? Sobre a questão de divulgar a palavra de Jesus para os gentis. No entanto, não basta ser convidado, não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte no banquete celestial. É preciso, antes de tudo, e sob condição expressa, estar revestido da túnica nupcial, isto é, ter pureza de coração e praticar a lei segundo o Espírito. Ora, a lei está toda inteira nessas palavras, fora da caridade não há salvação. Contudo, entre os que ouvem as palavras divinas, quão poucos são os que guardam e aplicam proveitosamente. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. E por isso que Jesus falou, muitos serão chamados, poucos, no entanto, serão escolhidos. Bem, essa é a leitura de hoje, e, assim, ela é bem autoexplicativa, porque Kardec, na verdade, explica toda a parábola, né? A parábola. Então, acho que é importante dessa parábola, o mais importante é a gente saber que contou a história daquela época, né? Os primeiros convidados que não aceitaram foram os hebreus, né? Que eram aqueles que deviam divulgar o monoteísmo, e acabou que houve um separatismo, e eles ficaram egocêntricos de uma maneira de achar que eram os escolhidos e não divulgaram, né, o que devia ser divulgado, se prenderam a cultos externos no lugar da questão do crescimento moral, né? E fala sobre a questão daqueles que foram enviados, que mataram, né? Então, se remete a alguns profetas. E a questão uns foram para os seus negócios, outros foram para a sua casa de campo. Então, muitos são chamados, mas eles se desviam para a questão material. Então, Jesus vai descrevendo isso. Mas eu acho que o que é mais importante dessa parábola é dizer que todos são chamados, né? Então, todos foram chamados no final.
mas nem todos foram escolhidos, porque nem todos estavam com a túnica nupcial, que seria aquela centelha, né? Aquele crescimento moral, a questão da caridade, da fraternidade, né? Pessoas com a pureza no coração. Então, acho que a gente vamos começar hoje a trabalhar em cima disso, do muitos chamados, né? Todos nós somos chamados. Deus não exclui ninguém, então todos são chamados, né? Poucos são os escolhidos, mas isso cabe a nós, né? Essa escolha é nossa, porque Deus nos deu livre-arbítrio para isso mesmo, né? Então, por que será que somos chamados e muitas vezes não aceitamos, né? Então, aí vem toda uma reflexão sobre o esforço, porque a gente sabe que essa mudança interior requer sempre um pouco de esforço, né? Não vou botar muito esforço, não, um pouquinho de esforço, né? Porque Jesus disse que se a gente tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente movia montanhas. Então, quer dizer, imagina o esforço que a gente precisa. Não precisa de tanto, mas muitas vezes a gente se deixa iludir pelas questões materiais do mundo e acha que é mais fácil a gente ficar quieto e trabalhar mecanicamente durante o nosso dia do que talvez aceitar um chamado dele, que talvez tenha que requer da gente um pouco mais. E não estamos dispostos, às vezes, a perder um pouquinho do tempo da gente para ajudar um irmão, para ouvir alguém que tá aflito com alguma coisa na vida e está precisando de alguém que escute, para fazer companhia para sua mãe, quando às vezes ela está sozinha, para brincar com seu filho no chão, no lugar de você estar assistindo uma série na televisão, você está dividindo seu tempo ali com seu filho. Enfim, N coisas. Sem dizer dos irmãos que batem na porta da gente. Enfim, tantas outras ações do nosso trabalho, a questão da paciência, todas essas coisas que a gente está tentando se melhorar a cada dia. Então, isso requer esforço. Então, talvez seja por isso, né? Eu achei bem interessante, uma vez que eu estava vendo a Lucélena falando, que é filósofa, sobre Platão falar que tínhamos que ter super-heróis de estimação, que era importante todo mundo ter um super-herói de estimação. Porque seria aquela pessoa que foi um pouquinho mais além, que talvez você se inspire para sair, né, da sua zona de conforto e tentar se melhorar, né, ter vontade de crescer. E a gente tem um nosso modelo e guia, que é Jesus Cristo, né, os espíritos e tantas outras religiões seguem, né, o budismo segue Buda, que foi outra pessoa que veio também para trazer a evolução para o mundo. Então, se a gente tem esse modelo de Jesus Cristo, então que a gente tem esse super-herói de estimação para a gente, como o Platão falava, para a gente seguir, tentar seguir. Porque o que eu vejo hoje são que existem heróis hoje da juventude, enfim, agora são jogadores de futebol, são cantores, são milionários, né? Tudo isso ligado a questões materiais, porque estamos afundados nisso, nessa questão material. E outra coisa que eu também vi, assim, achei bem interessante sobre essa questão de vontade, né? De ter motivação para seguir, para tentar se melhorar. A gente sabe que a gente está do átomo ao anjo, então a gente tem que trilhar um longo caminho, e para isso a gente tem que estar motivado e tem que estar com vontade de fazer, né? Que esse chamado chega e a gente aceite, e trabalhe para isso. E eu vi uma pessoa comentando sobre uma história que eu achei bem interessante, e era assim, era como se uma mulher ela não gostasse do sol, ela não gostava, ela ficou de mal do sol, vamos dizer assim. Então, ela fechou a janela dela, não abria a janela, ela não abria a porta. O sol estava na mesma distância todos os dias, mas ela não via, ela estava com a janela fechada. Até que um dia ela decidiu fazer as pazes com o sol e abriu a janela. E aquele pequeno ato dela abrir a janela já iluminou. Ela já foi iluminada pelo sol, ela já foi aquecida naquele momento. Então, o sol estava ali todo dia. E ela estava perdendo de ser aquecida por ele, de ser iluminada por ele, por uma falta de uma simples ação que seria abrir uma janela, né? E quanto mais ela pode ser iluminada, se ela conseguir sair da casa e se aproximar um pouco mais do sol, né? Então, acho que é isso, a gente está precisando abrir um pouco essas janelas, essas portas e tentar nos direcionar cada vez mais para a luz. Eu acho que é uma busca que é incessante para a gente e é necessária. Então, que esse chamado possa vir, que a gente possa ter essa iniciativa de abrir um pouquinho essa janela. Outra coisa que eu achei super interessante também que ela falava sobre contos de fadas. É outra coisa, todo mundo sabe que eu adoro contos, mas eu gosto de contos de fada também, desde criança, nunca deixei de gostar. Adoro desenhos de contos de fada.
E todo conto de fada, né, tem uma história mais ou menos parecida. E geralmente é uma princesa em perigo, e o príncipe vai ter que, às vezes nem é príncipe, né, mas vai aparecer alguém que vai tentar salvá-la, e que nesse percalço do meio caminho até salvar ela, ele vai se reconstruindo, ele vai se fortalecendo. Porque às vezes aparece uma capa, um tapete voador no Aladim, uma capa invisível, uma espada numa pedra. Então, vão aparecendo coisas nesse trajeto, nessa caminhada dele, que vai fortalecendo. E ele só vai encontrar a princesa para poder lutar contra o dragão ou contra o que for, quando ele já tiver munido dessas coisas que vão auxiliar. E ele consegue isso quando? No trajeto até lá. Então, a gente tem o trajeto da nossa vida para a gente ir pegando esses fortalecimentos, né? Essa espada, essa capa, esse tapete voador. Então, cada vez mais que a gente está aqui, né, todas as noites estudando, não é à toa, a gente está se fortalecendo. A gente está conseguindo instrumentos para nos fortalecer, para crescer. Então, eu acho que é isso, a gente tem que ir nesse trajeto de uma maneira a se fortalecer e a crescer cada vez um pouquinho mais para chegar onde a gente tem que chegar, né? Então, que esse chamado venha, que a gente aceite, que a gente abra essa janela, que a gente, né, percorra esse trajeto. Então, eu estava lendo alguns textos hoje à tarde e encontrei um de Chico Xavier que se chama Decisão e Vontade. E eu achei que encaixaria para a gente terminar hoje, para poder abrir para vocês comentarem algumas coisas sobre esse texto. Então, o nome é Decisão e Vontade, capítulo 26. E eu vou iniciar. Incerteza parece coisa de pouco monta, mas é assunto de importância fundamental no caminho de cada um. As criaturas entram na instabilidade moral, habituam-se a ela e passam o domínio das forças negativas sem perceber. Dizem-se confiantes pela manhã e acabam indecisos à noite. Frequentemente rogam em prece: Senhor, eis-me diante de tua vontade, mostra-me o que devo fazer. E quando o Senhor lhe revela, através das circunstâncias, o quadro de serviço a expressar-se, conforme a necessidade a que se ajustam, exclamam em desconsolo: quem sou eu para realizar semelhante tarefa? Não tenho forças, ai de mim que sou inútil. Sabem que é preciso servir para se renovarem. Só um minuto, gente, que saiu do lugar agora no Kindle. Só um segundo. Problemas técnicos. Pronto. Sabem que é preciso servir para se renovarem, mas, paradoxalmente, esperam renovar-se sem servir. Dispõem de verbo fácil e, muitas vezes, se proclamam inabilitados para falar, auxiliando alguém nas construções do espírito. Possuem dedos ágeis, quais filtros inteligentes engatados na mão, entretanto, costumam asseverar-se inseguranças na execução das boas obras. Ouvem preleções edificantes ou mergulham-se na assimilação de livros nobres, prometendo heroísmo para o dia seguinte, mas passada a emoção, volvem a estaca zero. A maneira de viajante que desiste de avançar no primeiro passo de qualquer jornada. Louvam na rua o equilíbrio e a serenidade, e às vezes dentro de casa disputam campeonatos de irritação. O dever jaz à frente, a oportunidade de elevação surge brilhando, os recursos enfileiram-se para o êxito, e realizações chamam urgentes, mas preferem a fuga da obrigação, sob o pretexto de que é preciso cautelar mais para evitar o mal, quando o bem, francamente, lhe bate à porta. Trabalho, ação, aprendizado, melhoria. Não te ponha à espera deles sobre a imaginável incapacidade de procurá-los, à vista de imperfeições que te marcaram ontem. Realização pelo apoio da fé. Mãos à obra. Tudo que serve para corrigir, eleva, educa e construir. E construir nasce primeiramente no esforço da vontade unida à decisão. Então, que a gente não esmoreça em nenhum momento, né? Que a gente não ache desculpas para não prosseguir e que a gente tenha essa vontade e essa decisão de continuar, né, sempre em frente, nesse caminho que a gente está tentando trilhar e evoluir cada dia um pouquinho mais. E é isso, né? O texto era pequeno, espero que a gente tenha contribuições e que dê tudo, né, certo essa noite para que a gente possa cada um ajudar os outros
e crescer um pouquinho mais, ensinar um pouquinho mais da gente para o outro. Obrigada. Obrigado, Cris, pela sua leitura, pela sua interpretação dos temas, do tema, né, da noite de hoje. E nós deixamos alguma colocação, Antônio? Eu gostaria, quando chegar a altura, de trazer um convidado, pode ser? Sim. Para que se possa... Pode ser? Pode, a hora que você quiser. Pronto. Aí você faz a apresentação, quando abrir o espaço, eu tenho aqui um convidado para falar sobre essas bodas. Pode ser? Pode sim. Bem, meus irmãos, esse momento a gente abre para aqueles que queiram contribuir com mais algumas colocações. Nós sabemos que essa parábola é muito rica, ela tem uma representatividade muito grande. Nós espíritas também estamos incluídos nessa parábola, assim como todas as parábolas, elas em certos momentos parecem incompreensíveis, com figuras alegóricas, fantasiosas, mas o nosso Mestre Jesus, e isso não era uma característica dele, mas as parábolas, todos os profetas se usavam desse artifício para chamar a atenção, eles traziam coisas do dia a dia, da vivência deles, para poderem trazer o povo para a reflexão, e principalmente para que ficasse bem entendido a mensagem que ele gostaria de passar, né? Eu não vou me aprofundar, porque senão eu vou passar mais meia hora falando a respeito dessa parábola, mas eu deixo o espaço aberto para todos virem a se colocar a respeito dela. É só desativar o microfone e fazer a participação. Fiquem à vontade. Ô, João, fica à vontade. Não, Antônio, você vai falar, eu aguardo. Pronto. Bom, é o seguinte. Eu estou aqui com parábolas e ensinos de Jesus, e eu gostaria de que nós também pudéssemos entender o prisma de observação de nosso irmão Caibar Schutel sobre essa parábola, porque ele dá todo um entendimento um pouquinho diferente. Se bem que não muda nada, mas é um enquadramento diferente. Quem conhece Caibar Schutel sabe do seu olhar diferenciado. Então, como temos um pouquinho de tempo, eu vou pedir para ler, porque senão não tem como interpretar, porque já é uma interpretação. Pode ser, irmão? Pode ser, irmão? Pode, Antônio, quem manda é você. Pronto. Quem manda. Então, meus irmãos, com a vossa licença, falando sobre a parábola, nosso luminar, Caibar Schutel, diz o seguinte: o cristianismo, como o espiritismo, representa a celebração das bodas de um grande e rico proprietário, cujo pai não poupa trabalho, sacrifício e dinheiro para dar à festa o maior realce e dela fazendo participar o maior número possível de convivas. E para que todos se fartem, se satisfaçam e se alegrem, o Senhor das bodas apresenta-lhes lauta mesa com variadas iguarias, não faltando música e discursos que exaltam o sentimento e a inteligência. As iguarias apresentam os ensinos espirituais, assim como aquelas satisfazem e fortalecem o corpo, e estes mantêm e vivificam o espírito. A parábola das bodas é uma alegoria, uma comparação do que se verificava naquela época com o próprio Jesus Cristo. Os primeiros convidados foram os doutos, os ricos, os sábios, os aristocratas, os sacerdotes, porque ninguém melhor do que estes estavam em condições de participar das bodas e fazer-se representar naquela festa soleníssima para a qual o Rei dos Céus, sem medir nem pesar sacrifícios, havia mandado à terra o seu filho, de quem queria celebrar condignamente as bodas. E quem poderia melhor apreciar Jesus Cristo e comparticipar de suas bodas, admirando a grande sabedoria do Mestre, seja na cura dos enfermos, seja nos prodigiosos fenômenos de materialização e desmaterialização por ele operados, como a multiplicação dos pães e dos peixes, a manifestação do tabu, a dominação dos elementos
e suas sucessivas aparições depois da morte. Quem estava mais apto para compreender o Sermão do Monte, o sermão profético, o sermão da ceia, seus ensinos, suas parábolas, senão os doutores, os rabinos, os sacerdotes? Seriam os pescadores, os carpinteiros, os roceiros, as mulheres incultas? Infelizmente, porém, o que aconteceu ontem é o que acontece hoje. Esta gente, toda ela se dá por escusada, uns porque têm de tratar do seu campo, outros do seu negócio, outros ainda há, como acontece com o sacerdócio romano e protestante, que agarram os servos encarregados do convite, ultrajam-nos e, se não os matam, é porque temem o Código Penal que vigora na época nova em que nos achamos. Que fará o Senhor desta gente que não quer ouvir o seu chamamento, nem aquecer os seus reiterados convites? Quem é o culpado, ou quem são os culpados de estarem atualmente festejando as bodas indivíduos sem competência nenhuma para a execução dessa tarefa? Quais são os responsáveis por haverem tomado lugar na mesa do banquete até pessoas sem o traje nupcial, sem a veste apropriada para tal cerimônia? Leiam a parábola das bodas, os senhores padres, os senhores doutores, os senhores ministros, os senhores que andam transviando os seus ouvintes, ledores com uma ciência sem base e uma religião toda material, sem provas, sem fatos, sem raciocínio. Digam, quem tem a culpa da decadência moral, da depressão, da inteligência e do sentimento que se verifica em toda a parte? Se a parábola das bodas não tivesse sido proferida para as eminências religiosas e científicas do tempo de Jesus, serviria perfeitamente para as de hoje, que repudiam e combatem o espiritismo. Entretanto, o fato é que os indoutos, os pequenos, os humildes de hoje, como os indoutos e humildes de ontem, estão levando de vencida toda essa pleia de sábios e portentosos, e mesmo sem letras, sem representação e sem veste, auxiliados pelos poderes do alto, estão concorrendo eficazmente para que as bodas sejam bem festejadas e concorridas. Bom, meus irmãos, eu não vou fazer comentário. Agora, sim, agora acho que depois desta primeira, da primeira observação, da primeira explicação trazida por Kardec, e muito bem secundada pela apresentação da nossa irmã Cris, agora com este ponto de vista do nosso irmão Caiba-Schutel, podemos iniciar então esse nosso debate, essas nossas colocações. Fico muito agradecido por esta oportunidade. Devolvo a palavra para nosso irmão Marcos Melo. Obrigado, Antônio, pelo texto. E o espaço está aberto, meus irmãos. Só João de Deus vai pedir a palavra. Muito bom. Inicialmente, boa noite a todos, irmãos e irmãs. A Cris, pela apresentação, né? Ao irmão Antônio, né? Pela observação que ele fez aí do Caiba-Schutel. E eu estava verificando a palavra né? A palavra e diz justamente isso, ou seja, todos nós devemos estar preparados de coração e espírito para sermos o servidor do mestre, né? E eu, verificando aqui o item de hoje, vejo aqui um item, né, de Emmanuel, que ele diz: chamados a servir. Que ele fala o seguinte: chamados para servir, quantos de nós temos alegado até agora insuficiência, falha, defeito ou incapacidade, tentando justificar a própria omissão? Curioso pensar, porém, que o Evangelho do Senhor não nos convida para exercer o ministério dos anjos, e sim nos solicita engajamento para desempenhar o papel dos servidores. Neste sentido, importa recordar os elementos imperfeitos da própria Terra, convocados para a organização socioplanetária, com quanto às deficiências com que se caracterizam. Enumeremos algumas:
A pedra é agressiva e capaz de ferir, mas suportando o corte e ajustamento é a base da moradia e da estrada sobre em que os homens edificam intercâmbio e segurança. O solo em si é matéria primitiva concentrada. Toda a vida, em se deixando tratar convenientemente, é celeiro de produção intensiva. Certos fios metálicos atirados ao léu são resíduos para a sucata. No entanto, se ligados ao serviço elétrico, fazem-se de imediato condutores de luz e força. Os bichos da seda não são agradáveis ao olhar, mas se atendem aos programas de trabalho de sericultor, dão origem a tecidos valiosos. O ouro é a garantia simbólica das riquezas de cúpula da organização social. Entretanto, o esterco é o agente que assegura a vitalidade e o perfume das rosas. Chamados para servir, eis a indicação do mais alto no rumo de quantos amadurece nas experiências do mundo, buscando a compreensão do bem. Se escutastes semelhante convite, não alegues inutilidade ou imperfeição para cobrir a própria fuga. O Senhor nos conhece claramente a condição de espíritos ainda incompletos. Mas se nos expusermos ali ouvir a palavra, disciplinando-nos para o valor da utilidade, estaremos logo em clima do progresso em plenitude de melhoria e de elevação. E é isso. Assim, o Cristo, ele nos chama, tá? Muitos serão chamados, poucos serão escolhidos. Ele nos chama, mesmo sabendo das nossas deficiências, mas a tônica que ele solicita da gente é a humildade de coração, a gente estamos preparados para assumirmos a nossa reforma íntima e, acima de tudo, sermos pessoas boas, ser generosas e buscando sempre aprender com as lições nossas do dia a dia e também compartilhar com o irmão próximo. Creio que seria essa a minha observação. Passa a palavra para você, irmão Marcos. Ok, João, obrigado pela participação. Mais alguém que quer participar? Ô, Marcos, Oi, Fátima, pode ficar à vontade. Parabéns para a nossa querida Cris, maravilhoso a explanação dela. O complemento dado pelo nosso amigo Antônio João de Deus. Eu vou continuar também aqui com Emmanuel. No livro Espírito da Verdade, o capítulo 98, ele fala sobre a chamada e a escolha. Ele diz aqui no finalzinho, eu não vou ler o texto todo, mas no finalzinho, quando ele fala aqui que Jesus disse que serão muitos os chamados e poucos são os escolhidos para o reino dos céus, Emmanuel diz que isso quer dizer que sem chamada não há escolha. Mas se estamos claramente informados de que a chamada vem de Deus, atingindo todas as criaturas na hora justa da evolução, só a escolha, que depende do nosso exemplo, nos confere caminho para a vida maior. É isso aí, meu irmão. Devolvo para você a palavra. Maravilhoso, Fátima, esse fragmento foi perfeito. Vem realmente a complementar e acrescentar e enriquecer mais ainda esse tema. Esse tema realmente é muito profundo, ainda nos cabe mais algumas interpretações e pontos de vista. Se alguém quiser se posicionar ainda, nós temos tempo. Só desativar o microfone e falar. Sou Inácio. O Chico não está querendo falar, ele abriu o microfone aí, ó. Você assustou ele, seu Inácio. Fazia tempo já que ele estava com o microfone aberto aí. Desculpe, Severino. Fique à vontade, amigo. Acho que ele saiu. Acho que o Severino saiu, seu Inácio. Ele estava fazendo tempo que estava com o microfone aberto. Aí o seu Inácio, quando ele falar, ele saiu, coitado. Eu percebi agora. Olha, Eu acho que deve ter caído a conexão dele. Eu acho que ele deve ter dado. Mas se eu Inácio vamos pensar assim, depois vamos fala. assim.
E aí, seu Inácio? Essa parábola, ela é profunda. E, primeiro, parabenizar a Cristiano pela apresentação da parábola. Eu estou aqui com um dificultador e eu não consegui acompanhar o segundo texto da Cristiane. Me perdoe, professor, mas algo que foge ao meu controle, que hoje me interferiu um pouco na minha participação. Mas é interessante, parabenizando a Cristiane, a participação de Antônio, essa agregação feita por Fátima, muito boa. Mas é interessante como esse livro que nós estamos estudando, ele nos traz lições em cima de lições, lição atrás de lição, constantemente. A parábola do festim das bodas. O que está dito aqui cabe muita reflexão por parte de cada um de nós. Os convidados que recusam o convite sob o pretexto de terem de cuidar dos seus campos e de seus negócios simbolizam as pessoas mundanas que, absorvidas pelas coisas terrenas, se mantêm indiferentes às coisas celestiais. É a realidade da humanidade. Eu sou católico, eu vou na igreja, sim, por obrigação, quando tem tempo, mas não por sacrifício, por renúncia, por fé verdadeira. Fazem por outros objetivos. São os chamados, mas ainda não são, entre aspas, os escolhidos. Porque os chamados das bodas arrumaram desculpas. E nós continuamos a arrumar desculpas. Ele diz aqui, final da leitura, contudo, entre os que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que aguardam e a aplicam proveitosamente. É uma realidade. Aí, o rei entrou em seguida para ver os que estavam à mesa e, percebendo o homem que não vestia a túnica nupcial, lhe disse: meu amigo, como entrou aqui sem a túnica nupcial? A gente vê muito isso. Pessoas que estão dentro da igreja, mas não vivem a lição do Cristo. Pessoas que estão dentro da casa espírita, mas não vivenciam, não aplicam na sua vida a lição do Cristo. São aqueles que foram convidados para a festa, mas não vestiram a roupa nupcial. Eles não estão de acordo com o ambiente em que se encontram. Essa lição, essa parábola, ela é profunda. A gente tem que refletir nela. Posso estar equivocado, mas eu estou externando a minha interpretação, o meu entendimento do que eu estou vendo aqui. Porque eu tenho 65 anos. Aos 15, eu já podia estar lendo, eu já podia estar buscando conhecer a religiosidade. E muita gente, na minha idade, ainda não sabe nem o que está escrito na Bíblia. Mas é católico, mas é espírita, mas é isso e é aquilo outro. Muitos são os chamados, poucos são os escolhidos. Porque, como foi lido por Fátima, porque eu, que tenho a oportunidade, pela segunda vez, ainda não dei atenção porque eu tenho que cuidar dos meus negócios. Eu tenho que trabalhar e ganhar dinheiro para eu poder ter um carro de luxo, para eu ter um apartamento, etc, etc, etc e tal. Então, a humanidade cuida da vida material e, lamentavelmente, se esquece da real vida, que é a vida espiritual. Essa parábola, ela é perfeita. Ela demonstra para nós a realidade. É assim que se passa. Nós sabemos disso.
Porque existem muitos espíritas que, lamentavelmente, não dão o exemplo que deviam, que ainda não conseguiram livrar-se do orgulho. Então, esse é aquele que entrou na festa de forma indevida, porque ele não se comporta como deve. E aí, é aquela história. Nós estamos aqui fazendo reflexões sobre nós. Então, tudo isso que eu falo, eu procuro observar e jogo para dentro de mim. Inácio, você procura se comportar dessa forma? Eu preciso fazer essa avaliação. E hoje, agora, neste momento, eu estou praticando aquilo que eu estou buscando aprender no Cristo. Porque a condição era para eu não participar dessa live de hoje. Mas eu estou aqui porque acho que é obrigação minha. Mas são poucos aqueles que fazem o devido sacrifício, a devida renúncia. Antes de mais nada, primeiro o meu conforto. Depois, se sobrar tempo, aí eu vou cuidar da minha obrigação religiosa. Obrigação religiosa. Então, nós temos que estar nesse nosso estudo, nessa nossa busca, exatamente fazer uma avaliação interior. Porque, para mim, é uma regra-chave que Jesus coloca a cada um segundo as suas obras. Então, eu preciso me preocupar primeiramente comigo. Se eu posso ajudar ao meu semelhante, vou fazer. Mas primeiro a mim. Senão, eu não vou conseguir fazer mais nada daqui para frente. E isso eu aprendi com o Cristo, com a lição do Cristo. Estou treinando, estou tentando, mas quem ensina isso é o Cristo. E a doutrina espírita é o consolador que ele prometeu. É o cristianismo redivivo. Não é outra religião, não é outra seita, não é outra filosofia. É a mesma filosofia. A doutrina espírita transmite, divulga, torna público a doutrina do Cristo na sua profundidade. E de uma forma mais clara possível. Era isso que eu queria colocar. Obrigado pela oportunidade. Marcos Melo. Obrigado, Sr. Inácio. Marcos? Pois não. Eu peço desculpa hoje, eu vou pedir pela segunda vez a palavra, pode ser? Bom, meus irmãos, tanto a exposição primeira, como as leituras seguintes, como ao fechamento maravilhoso de nossa irmã Maria de Fátima, e como esta explicativa de seu Inácio, me fizeram reposicionar o centro da minha reflexão. E eu queria compartilhar isso com vocês. Me perdoem, vou fazer isso ao vivo e a curso, sem preparação. É o seguinte: as bodas, para mim, agora, representam o meu convite para o Espiritismo. Aí foi verdadeiramente o convite que me chegou. Então, para essas bodas que Jesus Cristo nos trouxe. E, pela minha vida fora, eu tenho tido uma série de problemas. Como todos, né? Acredito, né? E sempre eu vou aprendendo a lidar com eles. E, neste momento, eu me sinto convidado de uma forma mais forte, e eu vou ter que aplicar o meu conhecimento, o conhecimento que eu adquiri ao longo da minha vida, ao qual eu já venho aplicando nos meus negócios, na minha família, na minha educação. Eu vou aplicá-lo também para o meu ser espiritual.
decidi isso agora, depois desta leitura, depois desta explanação. Existe um modelo de compreensão que eu não estava tendo, que é o seguinte: pelo conhecimento que eu venho adquirindo da doutrina espírita e da palavra de Jesus, da sua boa nova, eu estou hoje melhor do que alguma outra condição que eu estava antes de conhecer o Espiritismo, de fazer uma análise das oportunidades que me surgem diariamente, que são convites para que eu participe dessas bodas, podendo ter benefício e beneficiar meus irmãos. Qualquer oportunidade, meus irmãos, que nos chegue, na família, no nosso emprego, no nosso convívio social, em toda atividade que faz e completa essa nossa passagem encarnatória aqui pela Terra, nós devemos, primeiramente, analisar o que é que está nos chegando. Analisar com cuidado. Se aquilo realmente é um problema, se aquilo é um fator que me atrasa ou me faz evoluir, se é alguma coisa que me faz aperfeiçoar, e aí eu vou ter que aplicar a regra que eu aplico hoje no meu próprio dia a dia, na minha materialidade. Mas aqui eu vou aplicá-la com maior alegria, com maior felicidade, que é o seguinte: vou aprender a triar o que está me chegando de oportunidade. Desde que eu acordo, vou começar a estar mais atento com isso aí. O que é que está me chegando? E vou triar, para saber em que posição eu vou colocar na minha agenda diária, das minhas atividades. E aí, depois de fazer essa triagem, eu vou priorizar por importância. Meus irmãos, eu não tinha me percebido disso. Mas é importante que nós pensemos, façamos essa triagem de uma forma, digamos, esclarecida e priorizemos de acordo com as necessidades espírito-materiais, tendo em vista que Jesus hoje nos convida incessantemente, a todo segundo da nossa existência, nós espíritas, a reagir a todas essas oportunidades que nos chegam, essas provas, de forma intelectualizada, digamos, de forma informada, isto é, de forma esclarecida e virtuosamente. Meus irmãos, para mim foi um brilho, foi uma luz que surgiu durante este estudo hoje. E eu acho que não tem, porque a gente não aceitar esse convite, do jeito que a gente está, com a roupagem que a gente está no momento. Me sinto tocado. Muito obrigado, meus irmãos, por esta oportunidade que é viver a doutrina com vocês dia a dia. Passa a palavra para o nosso irmão Marcos Melo. Obrigado, Toninho, por esse momento único que todos nós estamos vivendo. Esse chamamento que, mais uma vez, nós estamos convidados para essa boda, né? As bodas. E nós sabemos que na relação da Bíblia, a boda
esse momento festivo, é exatamente a vinda do nosso Mestre Jesus. E Jesus é o noivo dessa nossa relação, desse casamento que nós devemos ter. Estamos sendo chamados, estamos vivendo esse momento e não podemos ficar ancorados daqueles que não querem participar das bodas, daqueles que continuam ali nos segurando, tirando a nossa liberdade e nós não percebemos. Vocês vão perceber ao longo desses dias e dos próximos que algumas mudanças vão haver no nosso grupo, algumas mudanças de direção, algumas mudanças de comportamento, porque nós precisamos avançar. E algumas coisas não estavam nos permitindo avançar mais ainda do que nós gostaríamos. Mas nós temos que quebrar as amarras no momento adequado, da forma serena, amorosa, porque cada um de nós está num grau evolutivo diferente. Nós não podemos ficar tentando arrastar as pessoas para o nosso lado, para o nosso caminho, se elas não quiserem ser levadas. Não adianta nós continuarmos insistindo de uma forma irracional, às vezes, em algo que está vamos dizer, não é a palavra correta, não é nos atrapalhando, mas não nos permitindo caminhar. E a caminhada e a estrada, ela está na nossa frente. Cabe a nós continuarmos nesse nosso dia a dia. A parábola do festim das bodas é perfeita. Tem uma parte, o capítulo 9 de Mateus, que os fariseus vão questionar, né, os discípulos de João Batista vão questionar Jesus por que os apóstolos, eles não jejuam. E os fariseus e todos eles jejuam. E Jesus perguntou, por que os meus apóstolos os meus discípulos vão jejuar se eles continuam na presença do noivo? Vocês podem ler. Capítulo 9, acho que versículo 17, alguma coisa. Porque eles continuam com o noivo. O noivo é Jesus que estava vindo trazer a revelação, que era esse grande festim que a humanidade estava recebendo e não soube aproveitar. Porque ele disse, vai chegar um momento que o noivo não mais estará junto com eles. E aí sim, eles terão motivos de jejuar, de se lamentar e de se entristecer, mas por pouco tempo. Então esse referencial que nós estamos fazendo em cima dessa parábola do festim de bodas, Cristo trouxe excelentes colocações. A leitura principal é a que Cristo veio trazer nesse primeiro momento, e ela foi se aprofundando com todos aqueles que vieram participar. Os textos que foram colocados, os testemunhos, o final desse testemunho de Antônio, dessa compreensão, ela nos levam a essa reflexão. Nós devemos continuar e participar dessa boda, vamos dizer assim, desse momento festivo, porque nós estamos vivendo esse momento festivo desde agosto de 2019, quando nós decidimos adentrar no livro O que é o Espiritismo, e estamos juntos até hoje. Nós estamos de forma acanhada, vindo dia a dia, nos transformando. Mas existem divisores de águas, e esses divisores de águas estão na nossa frente. O barco está aqui no pier, e esperando aqueles que queiram entrar e dar continuidade nessa nossa jornada. Bem, finalizando agora, se não tiver mais nenhum dos nossos irmãos que queiram se colocar, nós vamos para a prece final e juntamente com a vibração. É com o senhor, senhor Inácio? Eu queria só fazer um minutinho. Comigo, Marquinhos. Foi não. Valeu, Eugênio. Desculpa, Antes de Eugênio fazer a prece, apenas para a gente fechar essa leitura de hoje, eu esqueci de destacar na minha fala uma frase que acredito que é do conhecimento de todos nós, mas eu quero repeti-la aqui. No entanto, não basta ser convidado, não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte no banquete celestial. Exatamente. Eu queria destacar essa frase. Obrigado.
E essa frase é perfeita, senhor Inácio. Porque o que importa, como o senhor falou, é a intenção que está dentro do coração de cada um. Será que eu estou participando da boda, mas realmente eu estou lá revestido dela, da túnica do amor, da intenção profunda? Eu estou ali só sendo mais um, socializando dentro das casas, só sendo visto entrando e saindo lá em contrição, esperando uma vibração, um passe, aí sai maravilhoso de lá, e na próxima esquina já estou totalmente desviado, né? Já estou decaindo.